Hoje o papo é sobre ancestralidade. Nós vamos juntas fazer uma reflexão a respeito das nossas raízes, a essa história que nos define pelas células, pela genética e por tudo aquilo que são referências sobre o papel da mulher. Vamos juntas olhar para isso? Toda mulher, sem dúvida, tem uma ligação, ainda que energética, com as gerações passadas. Com a mãe diretamente, com a avó, bisavó, e isso tem a ver com a maneira que nós recebemos a informação genética da nossa ancestralidade. Devido ao útero, aos ovários, como esse vórtice de criação e geração, a ligação ainda é mais forte para nós mulheres. Nós sintonizamos de um lugar muito mais vinculado e muitas vezes leal com tudo aquilo que essas mulheres viveram nos seus tempos, né? Em outras circunstâncias. E aí a gente vai podendo compreender melhor porque alguns padrões parecem ainda insistentemente me chamar para olhar para certas coisas. E nós podemos ter recursos como qualidades boas, né? Uma fertilidade, uma habilidade, né, para algumas mulheres incrível de gestar e parir assim quase sem nenhum sacrifício e dor, e para outros aspectos um desafio ainda, né? Uma dificuldade de se colocar como mulher, de mostrar um pouco mais do seu corpo, da sua sensualidade, da sua beleza. E existem também dentro de nós os padrões de sofrimento. Nossa essência conecta com limitações que essas mulheres vivenciaram, sejam, por exemplo, perdas uterinas, então sofrimentos ligados a filhos não nascidos, a crianças que nasceram e não conseguiram seguir adiante, violências ligadas à relação íntima sexual. Quantas mulheres será que das gerações da nossa avó para trás realmente conseguiram ter boas experiências com a sexualidade, consentiram viver aquele momento íntimo com vontade, sabe? Com essa disposição realmente do namoro, da troca, ou foram relações muitas vezes obrigadas, né? Essa coisa de servir ao marido, né? A vontade vem dele, no tempo dele. As gestações, né, não tinham muitas informações nem recursos sobre prevenção, então o lidar com o sexo atrelado muitas vezes à possibilidade de ser mãe mais uma vez também gerava um certo mal-estar ou até uma recusa em relação à experiência íntima com a sexualidade, e muitas histórias, traições, problemas com vícios, relações extra-casamento, tantas e tantas histórias que as mulheres, né, dessas gerações anteriores à nossa passaram, e que de alguma forma tudo isso vibra ainda energeticamente dentro de nós. Para não ficar assim só reflexão, eu vou dar umas dicas de como você pode olhar para a sua ancestralidade feminina e começar a estabelecer uma nova dinâmica de entrosamento com essas forças que fazem parte da sua história. Vamos lá? Então, a primeira coisa, que seria o nosso passo 1, é a gente realmente fazer um reconhecimento. Como eu estou me expressando como mulher hoje? Que tipo de mulher eu sou? Quais são os recursos, as potencialidades que eu tomo posse, que eu reconheço, eu tenho isso claro para mim. Eu não estou falando aqui de recursos em termos de coisas materiais ou de estudos. Vamos trabalhar desses recursos inatos, dos seus dons, daquilo que realmente a tua essência está abastecida, que flui fácil e flui naturalmente por você. Reconheça aquilo que vem como uma natureza feminina prontinha para se manifestar. Olhou para isso?
você vai compreender que também ao lado, coexistindo, existem fragilidades, existem imperfeições, que não é para você entrar naquela autocrítica excessiva, mas é importante reconhecer onde eu sou forte, os meus pontos positivos, e onde eu sou mais frágil, onde é para mim ainda aspectos que eu necessito auxílio para aperfeiçoar e aprender a lidar melhor. Tomando posse, número 1, da mulher que sou, a gente avança um pouquinho. Passo 2, o olhar é dedicado a essas referências do feminino. A primeira, sem dúvida, é a nossa mãe. Não, independente da qualidade de relação ou do tempo de convivência que vocês tiveram, a mãe nos apresenta o universo feminino. Ela nos apresenta o cuidado com o corpo, a vaidade, ela nos apresenta a maneira com que uma mulher se relaciona com situações cotidianas da vida, seja cuidar da casa, seja se relacionar com o masculino, no caso o pai ou um outro homem da família. Ela nos move também para entender como essa mulher vai para o mundo, né? Que talentos ela tem para negociar, para exigir os próprios direitos, que voz é essa? Ela tem liderança, ela precisa sempre do amparo de alguém. Tudo isso vai nos dando, assim, vamos dizer, a base inicial do que a gente começa a compreender sobre ser mulher na vida. Se você teve a presença da sua avó muito viva na sua infância, e especialmente naquele período da puberdade, que para nós mulheres o rito da menstruação ele é um portal de transformação, observar também as referências que ficam da sua avó, como você foi compreendendo essa anciã, né? Uma outra versão desse feminino, que era bonito de ver, que era valoroso na expressão dela e o que se tornou difícil. São referências que você pode hoje tomar como pontos para você também reconhecer como isso está vivo em mim. Eu estou me movendo por compensação a uma referência que eu julgo não muito legal e eu tô tão presa quanto, né? Se eu estou compensando, eu estou querendo nivelar para cima e deixa de ser uma motivação positiva num sentido que existe julgamento aqui no meio, né? Então, vamos dar um passinho antes. Eu olho, são as referências primeiras que eu tenho como mulheres na minha trajetória e limpo os julgamentos. Foi assim nas circunstâncias e consciências daquela época e do que elas puderam viver. Um ponto de vista que muda muito a nossa conexão, a gente se aproxima mais, mesmo que por eventualidades da vida a gente tenha convivido pouco, mas a gente sente que a força delas está em nós. E isso é muito, muito, muito importante para a gente ir, como essa imagem, né? Cada vez mais exuberante e plena para o nosso florescimento. E a etapa 3, que fecha esse exercício que eu estou propondo aqui, é a gente fazer realmente a comunhão entre o passado que me habita, o presente onde eu existo e sou e aquilo que continua por mim. Então, observar que maneiras eu também estou dando permissão para ir um pouquinho além. Não mais por cópia, por uma lealdade cega, nem mais por uma intenção de melhorar ou compensar algo que aconteceu lá atrás, mas genuinamente pedindo a voz do sim, o sim para essa liberdade do meu feminino de ir um pouquinho além, fazer o novo, mas num sentido puro desse novo, pela liberdade de escolha, pela pureza de propósitos, porque em mim também há uma sede, também há uma necessidade de continuar um pouquinho mais. E na medida em que eu vou soltando um pouquinho essas referências de todo peso, de todo julgamento e de toda a necessidade de fazer igual ou melhor,
a autenticidade vem mais forte para mim. Então eu assumo o meu lugar no meu presente, incluindo com um olhar de respeito e aceitação e honra, sobretudo, a potência daquilo que ficou como a história das que vieram antes de mim. E assim nós estamos trabalhando do presente para frente, mas honrando aquilo que é o substrato, esse solo fértil das nossas raízes, onde tudo isso começou muitos anos atrás. Para encerrar essa dinâmica tão especial de conexão com a sua ancestralidade, eu te convido agora para você fechar os seus olhos, se acomodar bem confortável aí, sentado ou deitada, e escute essa oração. Permita que ela realmente toque num lugar muito sensível e profundo do seu coração e do seu ventre. Inclusive, eu te convido, toque a sua mão nos seus dois corações, o coração do ventre e o coração que é o teu cardíaco sensível, que sente a vida, sente o outro, sente o todo. Aqui e agora, consciente do meu lugar, em conexão, aceitação e evolução consciente perante a minha ancestralidade, eu conto com o apoio total e absoluto de todos de minha árvore genealógica. Os meus ancestrais protegem e guiam cada passo que dou, abençoam cada palavra e sustentam a minha criação. O meu caminho nesta vida está livre e confiante para que eu faça com a existência tudo aquilo que a partir do amor puro eu deseje. Para isso, conto com a força das minhas raízes ancestrais. Diga internamente o seu nome, respire no mais profundo e faça essa conexão ventre, coração e o solo fértil da sua ancestralidade. Eu reconheço que tenho em minha essência feminina o dom da criação. Através de minhas palavras, sentimentos, pensamentos e ações, eu levo adiante esta bênção que minhas ancestrais me deixam. A partir de hoje, conscientemente, cuido e zelo por todas as sementes que trago em mim. Eu sou a herdeira de toda a abundância e prosperidade do universo e a reconheço presentes em minha vida hoje. Caminho sobre flores e terras sagradas e me acompanho de irmãos e irmãs que encontro neste caminho. Nesta jornada, estou liberando dores e pesos que me prendiam ao passado. Com confiança e esperança, em nome de meus ancestrais, dou este passo adiante. Um pequeno passo, honrado e pequeno perante todo o caminho imenso que vocês já trilharam. Sou livre para doar e receber amor. Sou amor, sou amor, sou amor. Permaneça em conexão mais alguns instantes nessa respiração, sentindo a intenção por detrás de cada palavra dita nesta oração. Minha gratidão em especial a Ximena Noemi Ávila Hernandes, do site Cântaro Sagrado, de onde eu tirei essa oração e a traduzi aqui para vocês. E também ao Criativo Curioso, que é dessa artista linda, que tem uma página lá no Instagram incrível, onde vocês podem acessar obras incríveis sobre o feminino e os seus processos de autocura. Eu sou Lu Cerqueira, eu agradeço pela a sua presença aqui comigo nesse vídeo. Se você tem alguma questão a respeito do olhar para a sua ancestralidade, se você sente que ainda está meio distorcido algum aspecto,
não hesite em procurar ajuda terapêutica. O trabalho com a constelação sistêmica e também associado com terapias energéticas do feminino é muito nutritivo e pode realmente transformar aspectos para que você sustente uma potência realmente positiva para olhar para a vida, para olhar para esse horizonte à frente e seguir adiante com coração leve e ventre fértil e florescido. Gratidão pela sua atenção.